1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 23 até o versículo 31. O tema de hoje é liberdade, comunhão e adoração. Parece até título de CD, mas não é. É de mensagem, tá bom? Então é liberdade, comunhão e adoração. Nós, a partir do versículo número 8, do capítulo 8, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele vem falando sobre a igreja, ela tem, o fato de ser composta de pessoas, ela tem umas características. Onde há pessoas, há projetos inacabados, há imperfeição, há diferenças. Onde há pessoas, há falhas, há erros, há necessidade de pedir perdão e de perdoar. Há pensamentos diferentes, que se contrariam muitas vezes. E no meio onde há pessoas, se você está com uma outra pessoa, você sabe que não pensam igual. Mas o grande desafio, como no casamento, o desafio de um casamento é duas pessoas que têm que se tornar uma. Caminhar numa mesma direção, e é muito difícil. Imagina na igreja uma série de pessoas diferentes de idade, de cultura, de temperamentos, né? De posições, mas que nós temos que caminhar numa mesma direção. E ali existem situações que nós discordamos. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer que discordâncias vão acontecer, mas que há princípios que nos ajudam a viver em comunidade e em unidade. E há uma discussão sobre comer carne, não comer carne, principalmente carne aos ídolos. Havia 3 lugares onde as pessoas encontravam carnes sacrificadas a ídolos. No templo dos próprios ídolos, dos deuses, chamados de deuses. No mercado, que era a carne que sobrava do sacrifício, era vendida para o mercado. E também na casa de outras pessoas que adoravam esses deuses, ou que compravam essa carne. O apóstolo Paulo, é uma grande discussão, porque havia alguns que diziam assim, olha, não tem problema comer carne porque ídolos não existem. Não existe só um único Deus e não há ídolos. Portanto, comer carne não tem problema nenhum. Há outros que diziam assim, não. Esse negócio de comer carne sacrificada a ídolo, está escrito claramente ali no Antigo Testamento, que vocês estão se contaminando ao participar e comer desta carne sacrificada. E havia alguns que diziam que era lícito comer carne e outros que diziam que não era lícito comer carne. O apóstolo Paulo vai dizer, é verdade que o ídolo não é coisa alguma, não existe, porém há uma lei maior, que é a lei do amor. Que se a comida ou qualquer outra coisa que eu fizer faz o meu irmão tropeçar, eu abro mão disso, porque é muito mais importante meu irmão, que Cristo morreu, do que de repente eu ficar comendo carne. Então você livre-se do churrasquinho, sacrifício churrasquinho, porque é mais importante o seu irmão do que a sua vontade de comer carne. Em outras palavras, a comunhão é muito mais importante do que os seus próprios desejos. Aí eu sempre digo, quando falo de casamento para a nossa igreja, é que muitas vezes temos que perder uma briga e ganhar uma pessoa. Abrimos mãos de muitas coisas que não são essenciais, né? Que não é algo fundamental, não é crença que vai contrariar a palavra, tem a ver com o nosso jeito de ver, você abre mão em função dos outros. Ali diz o capítulo 8. E ali o apóstolo Paulo dá o seu exemplo, tratando de dinheiro, daquilo que era direito de um apóstolo. Todo obreiro, digno do seu salário, ele diz, eu abri mão disso por amor a vocês. Depois diz isso, que ele vai colocar o seu exemplo de como nós devemos proceder. Mas ainda, ele vai trazer de volta a questão espiritual agora, que existem questões espirituais em relação ao sacrificar carne. Ele vai dizer o seguinte, olha, é verdade que não existe ídolos, não existe só apenas um Deus, mas o fato de que aquilo que opera por trás de um ídolo, ele vai dizer, aquilo que é sacrificado a um ídolo, na verdade é sacrificado a demônios. E quem vá para o templo fazer parte de um culto de ídolos para comer carne, por causa dessa vontade de comer carne, saiba que você está se sentando à mesa dos demônios. E não é possível se sentar à mesa do Senhor e depois se sentar à mesa dos demônios. Que se senta numa mesa desta, está tendo comunhão e fazendo aliança.
assim com agentes espirituais das trevas. Ele diz assim, não menosprezem, em outras palavras, que por trás, que no mundo existe uma influência espiritual das trevas e que todas estas coisas nós temos que estar atentos. Portanto, ele diz, fuja de toda idolatria. Fuja de tudo aquilo que não tem a ver com as coisas de Deus. Ele diz, a mesa do Senhor é uma, a mesa daquilo que não é de Deus é outra. E você não pode se assentar diante destas coisas. Semelhantemente, o Salmo 1 diz isso. Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas aquele que medita na palavra de dia e de noite vai ter o seu fruto, vai colher fruto no tempo oportuno. É como uma árvore plantada à beira e vai ter o seu fruto no tempo oportuno. Então a palavra de Deus vai dizer assim, não pense que em todas as coisas são boas. Tem gente que pensa, não, é tudo legal, tudo tranquilo. Os adolescentes têm uma frase famosa que diz, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? E o apóstolo Paulo fala assim, tem a ver sim. Tem a ver sim. Tudo isso que está ao seu redor exerce influência sobre a sua vida. Com quem você está se aliando? Com quem você está sentado? Que tipo de comunhão você está desenvolvendo? Vai dizer o apóstolo Paulo. Então aqui ele vai nos dar o conselho de que nós temos que ter cuidado. Ele vai dizer o seguinte, você tem uma experiência com Jesus? Maravilhoso. Mas ter uma experiência com Jesus no passado não significa que a bênção vai acontecer hoje se você não vigiar. Por isso ele vai falar do povo de Israel. Ele vai dizer, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, viu o milagre, foram alimentados milagrosamente, beberam de uma provisão divina, assim como vocês participam da ceia do Senhor, do cálice, né, e do pão, assim também o povo participou de questões espirituais, mas contudo o povo morreu no meio do deserto, porque ele não perseverou. Em outras palavras, está dizendo, cuidado com a forma como você vive. Um bom começo é muito legal, bacana, mas não é garantia de que você vai terminar bem. É necessário perseverar. E ali ele vai terminar o capítulo 10 trazendo um assunto extremamente contemporâneo nos nossos dias, que é a questão da liberdade. E afinal de contas, já ouviu pessoas dizendo assim, olha, a gente não tem que ouvir ninguém, né? Outros dizem assim, eu não sou piolho para ficar andando pela cabeça dos outros. Aí o pessoal fala assim, é legal, né? Outros dizem assim, procure agradar todo mundo, que você vai, né, viver uma vida de um inferno. O pastor Rick Warren disse isso, né? Não sei todo o segredo de viver do sucesso, mas um do fracasso é você tentar agradar a todos, né? Com certeza, vai fracassar. Mas há um outro extremo, que as pessoas não querem ouvir absolutamente ninguém e se tornam muito orgulhosos, que era o caso dos coríntios. No versículo 12 do capítulo 10 diz assim, se alguém pensa que está em pé, olhe que não caia. Preste atenção. Se você pensa estar em pé, estar firme, cuidado, preste atenção para que você não caia, diz o versículo 12. E ali ele vai tratar esta questão de liberdade. Por que eu tenho que fazer com esse negócio de liberdade? Eu devo ouvir pessoas, não devo ouvir ninguém? Eu devo viver a minha vida de qualquer forma? Já ouvi pessoas dizendo, ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém paga minhas contas, né? Ninguém tem que ficar ouvindo, eu faço o que eu quiser, o nariz é meu, a vida é minha, ninguém tem que se meter. É por aí mesmo? Então vamos ouvir o que a palavra de Deus tem a nos ensinar a respeito disso. Então vamos lá, versículo 23 ao versículo 33. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém disser, isto foi oferecido em um sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou,
como da consciência. Isto é, da consciência do outro, não da sua própria. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem um motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Oh, glória, que texto maravilhoso, né? Agora vamos lá para a mensagem propriamente. Muito bem. Ok. O que nós vamos aprender agora é algumas lições daquilo que a palavra de Deus vai nos ensinar sobre a questão de responsabilidade cristã. Liberdade, comunhão e adoração. A vida cristã deve ser balanceada com prudência. Eu devo ser prudente, vigiar, estar atento, perseverar. Mas também eu devo ter responsabilidade, comprometimento. Eu sou uma pessoa livre. Mas o fato de ser livre não significa que eu deva viver de qualquer maneira. Há alguns filtros que devem ser considerados nessa liberdade. Eu gosto muito de pensar nesses filtros. Eu aprendi isso na adolescência, com a minha discipuladora irmã Edenilde, na adolescência. Fazer perguntas para ver se a decisão que eu vou tomar, ou a forma como eu estou vivendo, se de fato está glorificando a Deus. Há alguns filtros que devem ser colocados com muito cuidado. Aí vem o versículo 23, e tem outro paralelo a este versículo, também em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Até gostaria que você fosse lá um pouquinho, por favor, só para conferir. Você vai ver que é semelhante, com uma pequena diferença no final. Primeira Coríntios capítulo 6, versículo 12. Eu vou ler na versão da ARA, que é a revista atualizada, tá bom? Diz assim: todas as coisas me são lícitas, 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O outro que nós lemos, que é versículo 23, agora voltamos, né? Diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Portanto, alguns filtros o texto bíblico vai nos mostrar. Primeiro, sou livre para fazer o que eu quiser. Eu tenho esse potencial, esta capacidade. É como alguém disse assim: por que um carro sai da concessionária com a capacidade de andar a 180, 190, alguns 220 quilômetros por hora? Por quê? Se que eu conheço aqui no Brasil, o máximo que você pode andar é 120. Na Ayrton Senna. Não conheço uma outra que vá numa velocidade maior do que essa, né? Ayrton Senna, Castelo Branco, ali o pessoal que dirige 120, no máximo. O que passar disso, você está infringindo a lei, código de trânsito. Você pode ser multado, certo? Mas o carro tem o potencial de ir até 160, 180, 220, depende do carro que você tiver. Ou não? Tenho esse potencial de liberdade. O apóstolo Paulo está dizendo: é verdade. Você é uma pessoa livre. Diga: eu sou uma pessoa livre. Eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser. Sim ou não? Sim. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho esse potencial de liberdade. Porém, sabe? A
Porém, a Bíblia vai dizer assim, mas há um perigo sobre essa liberdade. Primeiro, se você viver nessa liberdade, achando que você vai viver de qualquer forma, e em função da liberdade você for fazer uma série de coisas, ele vai dizer, nessa liberdade você perde. Porque ele vai dizer, tudo me é lícito, mas eu não posso me deixar dominar por nenhuma delas. Eu não posso me deixar dominar por nenhuma dessas coisas. Em outras palavras, tenho o potencial de ser livre, mas exercendo essa liberdade eu posso me escravizar, porque daqui a algum momento quem começa a fazer as coisas não sou eu, mas é aquilo que está em mim, o pecado começa a me dominar. Assim é com a droga, assim com o sexo, assim com a comida, assim com o sono, todas as coisas podem nos dominar. Eu pergunto para vocês, comer é pecado? Não. Mas comer demais? Glutonaria. Dormir é pecado? De forma alguma. Mas dormir demais? Preguiça. Chama-se esse pecado, preguiça. Né? O sexo é pecado? De forma alguma. Mas fora da aliança do casamento, a Bíblia chama isso de prostituição, ou adultério. E assim vai. O dinheiro é pecado? Não, mas quando o dinheiro começa a conduzir você, é chamado de avareza. Sabe? Você começa a ser dominado por estas coisas. Por isso, a palavra de Deus vai dizer, olha, é necessário ter um filtro. Você não, tudo aquilo que te domina, você, sem dúvida alguma, está na beira de um pecado. Está perdendo sua liberdade. Porque a Bíblia diz que nós devemos dominar e não ser dominado. Os nossos desejos querem nos dominar. E Tiago, capítulo 1, o versículo 15, se não estou enganado, vai dizer que o pecado acontece quando nós somos atraídos e seduzidos pelos nossos próprios desejos. Qual é o efeito que isto causa em mim? Sabe? O que eu devo buscar? Qual outro filtro? Diz assim, mas nem todas as coisas convêm. Preste atenção. Tudo me é lícito, primeiro, mas eu não devo me deixar dominar por nada. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Porém, nem tudo me convém. Nem tudo faz bem. Terceiro filtro. Nem todas as coisas edificam. Versículo 23. Nem todas as coisas me convêm, mas nem todas as coisas edificam. O que significa isso? Edificar significa construir, colocar um tijolo sobre o outro. Em outras palavras, nem tudo que você faz vai acrescentar algo à sua vida. Tem pessoas que dizem assim, mas eu não estou fazendo nada de errado. A questão não é que você está fazendo algo de errado. A questão é que você está deixando de fazer um monte de coisas boas, melhores. Você ficar o dia inteiro no Facebook, de repente, pode ser que você não esteja fazendo nada de errado, mas pode estar te tomando o tempo de uma série de coisas boas. Você pode estar assistindo futebol, talvez, né? O jornal ali, futebol, todos os homens, a maioria gosta de assistir futebol. Você não pode fazer nada de errado, mas talvez é a única hora que você tem para ficar em casa. Sua esposa está esperando conversar com você e o seu filho também. Então você está trocando por algo muito mais importante. Está dando para entender a diferença? Se torna complicado e problema, porque está roubando da minha família algo que é melhor. A minha esposa está lá, só falta ficar no meio da televisão e dizer, presta atenção em mim, homem. É a única hora que eu tenho. Eu estou muito tacarefado, cansado, mas a hora que eu tenho, estou fazendo outra coisa que não edifica tanto assim. Está conseguindo compreender? Trabalhar demais. Você ganha dinheiro, depois tem que ficar gastando no plano de saúde ou indo pagar algum exame para recuperar a saúde que você estragou trabalhando todas as semanas. Que burrice, desculpem a expressão. Mas é verdade. Não edifica, diz a palavra. Então, nem tudo que eu estou fazendo vai edificar a minha vida, está fazendo bem. Então, não é só certo e errado.
tem a ver o que você está conversando, o que você está falando, edifica a sua vida? Preste atenção nisso. Tudo o que você vai fazer, de acordo com o versículo lá no final, que nós vamos ler daqui a pouquinho, que é outro filtro, tudo o que você fizer, seja comendo, não comendo, bebendo, diz assim, faça para a glória de Deus. Então tem alguns filtros. Eu aprendi isso, né? Eu fui com minha adolescente, me converti com 16 anos, negócio de namorar, não namorar. Será que eu vou namorar? Não vou. Aí a minha discipuladora disse, Fernando, você tem que ter 3 filtros. Falei assim, já fica atento. Né? Primeira coisa que você tem que perguntar, será que nesse namoro que eu vou entrar, primeira pergunta, glorifica a Deus? Será que, estando com essa pessoa, eu posso glorificar a Deus? No lugar que eu estou indo, eu posso dizer assim, glória a Deus, aleluia, o Senhor está se agradando por estar aqui. Ou não? Aí eu fiquei assim, Segunda pergunta. A pessoa que você vai namorar, baseado nisso, aquilo que você está tomando a decisão, assim, edifica a sua vida? Vai acrescentar na sua vida ou vai te atrapalhar? Aí eu falei assim, 2 pontos negativos. A terceira, edifica a vida de outras pessoas? As pessoas que estão ao seu redor estarão se aproximando mais de Deus por conta disso que você está fazendo ou não? Aí eu falei assim, estou frito, que ninguém concorda com isso. Aí eu me pergunto, então, é da vontade de Deus ou não é? Nenhum dos filtros passou. Se nenhum deles passar, meu filho, ou não é de Deus, ou não é o tempo de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então, eu sou uma pessoa livre, mas não para viver de qualquer forma. Por isso, aí nós vamos continuar no versículo número 31, vai dizer da seguinte forma, presta atenção. Diz assim, portanto, esse é o versículo que eu queria falar, que era do glória a Deus. Versículo 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Repita comigo. Fazei tudo para a glória, tudo para a glória de Deus. Não é fazer porque você quer. Não é fazer porque você concorda. Não é fazer porque você se sente bem. Não é fazer porque, estou com uma vontade muito louca de perdoar. Já pensou? Ela tem uma vontade enorme, assim, sabe, de ser generoso, né? De ajudar. Não. Você vai fazer coisas, não porque você é livre ou não, você vai colocar a sua liberdade e dizer assim, aquilo vai glorificar a Deus ou não? Se glorifica a Deus, então, eu sei que devo continuar. Como adolescente, eu parei de ir na minha época, se chamava de discotecas. Quem é da minha geração sabe disso, né? Eram as discotecas dos anos ali, né? Vamos falar dos anos 90. Na minha época, a moda era lambada, gente. Eu ganhei concurso de lambada, se quiser ou não. Fugia do meu pai, eu vou dizer, aprontava. Era 16 anos, ia para casa da vovó, lá ficava escondido, né? E aí de lá eu ia com 13 anos, ia para a discoteca. Né? E lá depois no dia seguinte falei assim, olha, a secretária falou, seu Fernando, parabéns, seu filho dança muito bem, ganhou uma blusa lá. Aí eu falei assim, meu filho, você está enganada, meu filho está na casa da minha mãe, mal sabia ele. Eu ia lá escondido, né? Terrível, danado. Aos 16 anos eu parei de ir na discoteca. Hoje você chamando de boate. Porque eu entendi que lá eu não ia glorificar a Deus. Lá eu conseguia fazer tudo, menos dizer assim, glória a Deus, porque eu estou aqui. Jesus está muito feliz comigo aqui. Ele estaria até comigo aqui, batendo um papo nessa hora. Não estava não, gente. Ia fugir,
Não dava. Não era ambiente. Eu parei por causa dessa pergunta. Porque eu comecei a dizer assim, esses filtros têm que começar a entrar na minha vida. Onde eu vou, será que Jesus está lá? Vai glorificar a Deus aquilo? Vai ouvir essa música? Curte aí, Jesus, senta comigo, né? Glória a Deus, aquela ali. Não, não vai. Né? A docica não vai funcionar não ali, né? Não vai. Para quem entendeu, quem pegou, pegou. Quem não pegou, que não conhece as músicas. Não perdeu nada. Outro princípio. Outro princípio que você não pode esquecer. A comunhão não é só liberdade para mim. É como eu ando, tem outras pessoas. A minha liberdade não pode ignorar o outro. Por isso o versículo 24 vai dizer assim. Versículo 24, repare bem. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. É o princípio de edificar a vida de outras pessoas. Eu sou livre, sim, mas não para fazer o que eu quiser. Eu tenho que olhar se há outras pessoas sendo edificadas. Hoje eu estava ouvindo assim, conversando, e tinha um camarada lavando o seu carro, com a música, aquela batistaca frita ovo. Conhece uma música batistaca frita ovo? Batistaca é tum, né? E frita ovo é tch, né? Tum, tchá, tum, tch, tum, tch, tum, tch, tum, tch, tum, tch. Aquela música alta, assim, domingo à tarde, gente, 2 horas da tarde. O pessoal quer dormir e o camarada lavando o carro com a música que 3 quadros dá para você ouvir. E eu falei para a pessoa que estava comigo, eu falei assim, rapaz, mas eu não consigo entender um jovem desse não ter um simancol. E a pessoa diz assim, pastor, mas ele é crente. Eu falei assim, é crente? Não tinha letra, mas estava lá. Tum, tum. Eu falei assim, mas tem um negócio complicado com esses crentes. Como diz o pastor Paulo, Deus tem cada filho, viu? Pelo amor de Deus. Como assim, né? Não há um bom senso que existe o outro. Né? Pleno domingão, à tarde, o único dia que você tem para de repente dar uma cochilada, pensar 2 horas da tarde, um volume daquele. Não, e é crente. Eu falei assim, ainda bem que não é minha ovelha, porque senão, pelo amor de Deus, meu filho, como assim? Comunhão, aquilo que eu sou livre. O problema é meu, o som é meu, então bota no seu ouvido, no fone, estoura o seu. Deixa o dos outros em paz. Por quê? Porque você tem outras pessoas convivendo com você. Tem que edificar a vida dos outros. Eu não posso olhar, não está me fazendo bem, o resto que se exploda. Aí eu falo assim, não, isso não tem a ver com Cristo, não. Isso tem a ver com o seu egoísmo, mas não com Jesus. Isso não é liberdade cristã. A liberdade cristã é baseada, primeiro, em glorificar a Deus, mas também em que tem que edificar a vida de outras pessoas. Por isso, você tem que entender que você não está vivendo sozinho. Você não está vivendo sozinho. Você tem ao seu redor pessoas que têm que ser edificadas. Por isso que nós, como cristãos, temos que estar atentos à forma como nós vivemos, à forma como nós andamos, à forma como nós procedemos. Né? Uma vez eu vi um jovem namorando na rua, sabe? E estava assim. A menina ia na frente, ele aqui atrás, os dois andando assim como se fossem. Eu parei o carro e falei assim, meu filho, minha filha, que história é essa? Pastor, não tem nada a ver. Eu falei assim, mas não tem nada a ver como? Esse jeito de ficar andando? Como assim? Tem uma outra lá que estava lá namorando assim no carro escuro, o negócio. Eu falei assim, não dá. Mas não estou fazendo nada de errado, mas é a aparência do mal. Isso não edifica. Quem passa ali assim que começa, foge de toda a aparência do mal. O pessoal fica bravo de repente, fala assim, não tem nada a ver na minha vida, os outros que ficam pensando mal. Mas não, você não está vivendo sozinho. Você tem outras pessoas ao seu lado, ao seu redor. E tem que edificar a vida de outros. Não é porque a gente tem que viver agradando os outros, nesse sentido que você vai ficar o que todo mundo... Não, mas o bom senso é o mínimo que você tem que ter. Por isto,
a palavra de Deus vai dizer, a questão tem a ver com um relacionamento com Deus, um estilo de vida. A isto nós chamamos de adoração, a forma como nós vivemos. Olha o que vai dizer o versículo 25 até o versículo 33, que nós já lemos. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas, por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Primeira verdade que nós vemos sobre a adoração. Amados, tudo o que existe embaixo da terra pertence ao Senhor. Esse foi um dos grandes argumentos. Eu lembro que algum tempo atrás a igreja evangélica achava um absurdo ficar colocando, como que chama aquele instrumento do gordo, né? A percussão. Ah, pastor, aquela percussão já se viu, aquele negócio tocava em tal lugar, aquilo lá, é o mundo entrando na igreja, a bateria. Eu falei assim, não. Tudo que existe embaixo da terra, desde comida, instrumento, tudo, diz a palavra, pertence ao o diabo que pegou esse negócio para ficar achando para ele, mas tudo é de Deus, tudo começa com o Senhor. Tudo que existe embaixo da terra é dele, feito para ele, por meio dele. Então o apóstolo Paulo está dizendo, você é livre sim. Em termos de comida, tudo é feito para o Senhor. Há uma ação, algo que você tem que ter cuidado. Cuidado de quê? Algo chamado de consciência. Versículo 29 diz assim, versículo 28, mas se alguém lhe dizer, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro, e não da sua própria, porque minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Mas por causa daquilo que foi falado. Em outras palavras, tem gente que diz assim, não, eu acho errado fazer isso. Você está lá, não acho errado, então vou... Não, para que isso? Respeite. Por isso que nós ensinamos aqui, amados, o respeito. Domingo passado eu falei sobre a questão de idolatria. Eu disse, não gostaria de ver nenhum de vocês chegando na casa de alguém e dizer, está vendo aquele ídolo lá? Aquilo ali é oferecido ao demônio, o pastor pregou sobre isso. Não, respeite, pelo amor de Deus, nunca faça isso. Não é por aí que você vai alcançar uma pessoa. Sabe? Não é o momento de você. Se a pessoa te perguntar, aí é outra história. O que você acha disso? Ou o que a Bíblia diz? Aí você tem que estar preparadinho, como diz a palavra, para responder a todo aquele que vos pedir razão da vossa esperança. Aí você já abre Coríntios e você explica. Mas não é na ofensa. Nós temos que respeitar aquilo que as outras pessoas estão colocando. Eu lembro muito do meu avô. Meu avô, ele atentava a gente de uma forma impressionante. Meu avô, ele se converteu no finalzinho da morte dele, mas nas festas familiares, ele botava cerveja ou botava vinho e oferecia para todo mundo, sabe? Até para nós. Aí eu falei assim, ô avó, eu não bebo não, mas ele pegava assim um dedo no vinho e falava assim, como é gostoso. Eu falava assim, teu pai não está vendo não, experimenta aí. Teu pai não está vendo. Mas eu sei que ele fazia isso exatamente para dizer assim, qual é a sua reação? Fiz você pecar. Com o pastor, então, que é meu tio, nossa Deus, coitado, como ele sofria, né? Meu avô falava assim, passava uma mulher bonita, meu tio estava assim, falava assim, Eloy, olha lá, e meu tio falava, o que é o pai? Ai, pai, porque só para testar, para provar, para ver como que era. Fala assim, jamais iríamos tomar alguma coisa na frente, por quê? Por conta dessa consciência. Eles estão dizendo, se você tomou, sabia que você era um crente 007, né? Sabia que você era mais ou menos, conheço você. O tempo todo para testar, para provar. Então o texto está dizendo, olha, se alguém dizer aquela carne sacrificada, cuidado, não ignore, não respeite aquilo que a pessoa está colocando, ouça bem, seja sábio, tenha bom senso. Não é porque você vai ser julgado por causa da consciência dos outros, mas é por causa daquela palavra que foi dada. Então você evita, não entra em confusão, não entra em contenda, não entra em briga, mas naquele momento você diz, eu não vou participar. A consagração
é muito importante as ações de graças. A ideia de algo que nós recebemos, dedicamos ao Senhor e dizemos: Senhor, isto é teu. A consagração purifica, livra, reconhece que tudo aquilo que nós recebemos pertence ao Senhor. Olha o que diz o versículo 30, é um versículo que você deve guardar. Se participo da refeição com ações ou com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? É por isso que algumas pessoas perguntam: pastor, e aquela comida lá, o porco, que está lá no Antigo Testamento, né? Ou aquela outra comida lá, como chama aquele que é feito com sangue lá no porco, né? Chouriço, né? Um negócio bom, viu? Minha avó fazia um negócio desse extraordinário. Eu fui educado com isso, né? Ou um negócio lá, né? Um dia lá que o Tony levou o Paulinho para comer dobradinha, nunca tinha comido na vida dele. Falei assim: depois você comeu, o que foi esse negócio? Comeu bucho. Bucho, o que é bucho? Aí você está pensando mesmo. Você lembra disso? Você diz assim, o assunto é o seguinte: você dá graças a Deus por tudo. Porque nós crentes oramos antes da refeição por ritual? Não, não deve ser feito por ritual. Deve ser com a consciência de ações de graças, de dizer: Senhor, tudo isto pertence ao Senhor. Agora, se você vai dizer: não, pastor, o porco tem elementos assim, assim, eu já li, aí você evita por uma questão de consciência, você vai evitar. Não, todo mundo sabe que não é uma das carnes mais saudáveis que existe. Mas aí já por um outro critério, não por um critério, vai assim, pecou, viu? Pecou, né? Não. A palavra está dizendo: tudo que é colocado deve ser recebidos com ações de graças. Deve ser consagrado ao Senhor. Deve ser reconhecido. Senhor, isso é teu. A forma quando nós dedicamos os nossos dízimos aqui, amados, quando você traz um alimento, você deve dizer: Senhor, muito obrigado. Falando de alimento, você não precisa trazer mais nem farinha e nem arroz. Temos farinha de trigo, estou falando. Recebemos uma doação, eu acho que de uns 50 quilos de arroz ali, de não sei quanto de farinha, né? Tem muito. Então, o nosso mantimento está abarrotado ali. Se você souber de alguém, inclusive, que esteja precisando de uma cesta, nós temos, graças a Deus, estamos prontos para abençoar outras pessoas. Mas ainda precisamos de doação de feijão e de óleo. Feijão e óleo nós precisamos. Você pode trazer. Fechando o parênteses, continuamos. Então você, né, agradece a Deus pelos alimentos. Glorifica ao Senhor por eles. Então, é purificado, diz a palavra. A essência da adoração é fazer tudo para a glória de Deus, como nós vimos no versículo 31. Não seja motivo de tropeço de ninguém. Olha o que diz o versículo 32. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Não seja tropeço de ninguém. A palavra em Lucas capítulo 17 é muito forte nisso. Diz assim: olha, se eu sou tropeço de alguém, e por causa da minha vida alguém tropeçar, um pequenininho, diz a palavra, ou seja, um novo na fé, se escandalizar com a minha vida, diz assim que é melhor que eu coloque uma pedra de moinho no pescoço, me jogue no rio, no fundo do mar, do que eu ser pedra de tropeço para alguém. Como é duro a palavra, né? Não devo ser pedra de tropeço para ninguém. É sério. A responsabilidade, eu sou livre, mas não posso ignorar os outros. Eu vivo para Deus. Viver para Deus não significa ignorar as outras pessoas. Não estou nem aí. Não, cuidado. Preste atenção. Não seja motivo de tropeço para ninguém, mas saiba julgar se é algo que é de Deus ou não é, porque antes de você se preocupar em edificar pessoas, não ser tropeço para alguém, você deve primeiro glorificar a Deus, porque a lei maior é glorificar a Deus. Assim disse o apóstolo Pedro e João, quando foram proibidos de falar de Jesus, senão vocês vão apanhar. Ele diz assim: olha, julguem vocês. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens.
Então eu vou continuar falando, porque eu quero glorificar a Deus. É muito mais importante eu glorificar a Deus. Esse tio que eu estou falando desobedeceu uma única vez o meu avô. Foi quando ele decidiu se batizar. Meu avô era contra. Se batizou ele e minha avó, mãe dele. Né? Ele disse que ele era contra, que ele não aprovava aquilo. Mas com 15 anos meu tio se batizou. Depois de um mês ele soube que tinha se batizado, ele chegou para meu tio e perguntou assim, e afinal de contas, qual foi o nome que você recebeu lá? Que ele não sabia, né? Ser crente na época era algo muito novo, mas ele foi a única vez, porque uma obediência a Deus vem em primeiro lugar. Aquilo que glorifica a Deus. Mas eu não posso ignorar, eu devo edificar a vida de pessoas. Não viva para si, viva para alcançar pessoas para Jesus. Olha o que diz o versículo número 33. Também, preste atenção por favor, não ignore esse versículo. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos. Mas com que propósito? O apóstolo Paulo não era uma pessoa mal resolvida que vivia tentando agradar os outros para ter aprovação. Não era isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele não estava dizendo sim e tentando agradar a todo mundo e ser aquele bom menino para ser amado por alguém. Não era dessa forma que o apóstolo Paulo está dizendo. Nesse sentido, ainda continua sendo egoísmo. Você quer agradar a todos, mas para ter aprovação. Ou porque você precisa, ou porque você funciona baseado em aprovação de pessoas. Tem dificuldade de dizer não, tem dificuldade de estabelecer limites. Não era esse o estilo do apóstolo Paulo. Não era no sentido de querer agradar a todo mundo para ser reconhecido, para ser aplaudido, ou para se sentir bem de que as pessoas o amam. E ele agrada a todos. Não era nesse sentido. O apóstolo Paulo está dizendo, eu procuro edificar as pessoas, procuro não ser pedra de tropeço, procuro agradar a todos de todas as formas possíveis, mas com um alvo. O alvo qual é? Que as pessoas venham a seguir a Jesus. Que as pessoas venham a ser salvas. Que elas sejam alcançadas. Em outras palavras, é como se o apóstolo Paulo dissesse, eu estou vivendo de tal maneira que quando as pessoas vejam a minha vida, elas vejam o próprio Jesus. E dessa forma, porque eu estou vivendo desta forma, as pessoas dizem, eu quero ser igual àquela pessoa. Não é ser intolerante. Quantas vezes os cristãos têm fama de ser intolerantes, orgulhosos, metidos, donos da verdade, que não escutam absolutamente nada, donos de si mesmo, topetudos, superiores. O texto está dizendo, não é essa forma que nós temos que viver. Eu falo que o mínimo que um cristão deve ser, pelo menos educado. Boa noite, como vai você? Né? Tem gente que falta de espiritualidade, achar que é sorrir, sabe? Não quero agradar ninguém paga meu salário. Não é bem assim que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo que intencionalmente, preste bastante atenção, intencionalmente, eles se esforçavam em edificar a vida de pessoas, alcançar o coração de pessoas, com o alvo de alcançar, de salvar, de que pessoas viessem a conhecê-lo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Termino resumindo a mensagem do capítulo 10 em 5 pontos que Dave Prior, que é um comentarista, terminou dizendo assim. 5 princípios que nós aprendemos hoje. Façam tudo para a glória de Deus, em vez de determinar a sua liberdade. Seja livre, mas viva para a glória de Deus. Segundo, procurem em tudo ser agradável a todos, sem reclamar direitos, mas ser agradável a todos, ser benquisto, ter um bom nome, ser alguém que influencia a pessoa.
Busque o interesse de muitos, não o seu bem-estar ou a sua satisfação pessoal. Busquem a salvação de muitos, sem ficar preocupados apenas com a sua salvação pessoal. Sejam imitadores de Cristo, sem promover a sua reputação. Aí nós continuamos no capítulo 11. Versículo 1 diz exatamente isso. Ser imitador de Cristo. Vai dizer o versículo 1 do capítulo 11. Assim nós devemos viver. Diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, vivendo como? De que maneira? Terminamos a palavra. Como Cristo viveu. Sou livre, mas a minha liberdade tem filtros. Eu não posso viver de qualquer maneira. Eu devo viver para a glória de Deus, edificando pessoas, imitando Jesus Cristo. Isto é ser um adorador. Amém? Espero que você tenha compreendido e que a partir deste momento você possa viver essa palavra e não viver de qualquer maneira. Assim a palavra de Deus nos ensina.